começar a aula, vamos fazer um review do que a gente já fez até aqui. Na primeira aula, nós conhecemos todos os dispositivos de uma partida direta. Na segunda, nós conhecemos a simbologia e já nos familiarizamos ali com o diagrama dele. Na terceira aula, nós destrinchamos o circuito de força da partida direta. Na aula 4, que foi a aula passada, nós destrinchamos todo o circuito de comando dispositivo a dispositivo. Mas faltou um pequeno detalhe, o tal do contato de selo, que é o que você vai aprender agora. Então, o contato de selo é essa parte que está destacada aí na tela para você, que é responsável por fazer com que o motor permaneça ligado. Na verdade, fazer com que o contator permaneça acionado. Vem um pouco mais perto que eu vou explicar em detalhes como é que isso funciona. Como eu mostrei para vocês na aula passada, nós utilizamos esse botão aqui para acionar o nosso contator, no caso para ligar o nosso motor. E ele é um botão de pulso, é um botão não retentivo. O que isso significa? Quando eu pressiono, eu fecho o contato, que é esse mesmo contato aqui que eu desenhei para vocês, um recorte lá do nosso diagrama. Então, quando eu pressiono, eu fecho esse contato, mas quando eu solto, ele abre. Então, pela lógica, toda vez que eu pressionar, eu vou acionar o contator, mas quando eu soltar, ele vai ser desenergizado. E como a gente faz para resolver isso? A gente utiliza esse recurso aqui. Essa ligação utilizando um contato auxiliar do contator, que pode já vir aqui na parte da frente do contator, como esse modelo que eu estou utilizando. Ó. Esses são os contatos de potência, como a gente já viu. E aqui na frente eu tenho dois contatos auxiliares. Em alguns modelos pode ser aquele bloco encaixado aqui na frente. É a mesma coisa, possui a mesma função. Então vou pegar um desses contatos aqui, do tipo normalmente aberto, tá? E vou fazer esse paralelo aqui ao lado do nosso botão, que vai também alimentar a bobina. O que é que vai acontecer quando eu pressionar esse botão? Assim que eu pressionar o botão liga, vai permitir, né? O circuito vai permitir que a corrente passe pelo contato do botão e alimente a bobina do contator, que é essa aqui, ó, A1 e A2. Alimentando essa bobina, todos os contatos desse contator vão mudar de estado. Então, os contatos de força, que são normalmente abertos, vão fechar e alimentar o motor, e os contatos auxiliares vão mudar de posição. O que é normalmente aberto vai fechar e o que é normalmente fechado vai abrir. Então, esse é o primeiro momento, o momento em que eu pressiono o botão e alimento a bobina. E o que acontece quando essa bobina é alimentada? O circuito toma essa posição aqui. A corrente que passava pelo circuito do botão para alimentar a bobina, uma vez que essa bobina é acionada, fechando o contato auxiliar, a corrente começa a se dividir e passar por esses dois caminhos aqui, ó. Então a corrente se divide e no final aqui se junta para alimentar a bobina. E o que acontece quando eu solto esse botão? No caso que eu vou abrir esse circuito aqui. Quando eu solto o botão, ó, aqui o botão está acionado e aqui eu solto o botão, a corrente ainda continua passando pelo caminho que ela já encontrou, né? Então continua alimentando a bobina do contator, o que faz com que esse contato permaneça fechado. Então com isso eu fiz uma espécie de selo que não precisa mais do meu botão para permanecer ligado. E como que eu faço para desenergizar essa bobina? No botão desliga, que está um nível anterior aqui no diagrama, como você está vendo aí na tela. Esse contato aqui, esse recurso também é chamado de contato de retenção, justamente por essa função de reter a bobina, né? De reter esse fluxo de corrente e manter a bobina acionada. Então esse aqui é o nosso contato de selo. Eu literalmente desenhei para você aprender, você não tem mais desculpas. Mas se ainda ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, e se você tem sugestão de vídeos, você também pode deixar logo aqui abaixo. Nas próximas aulas a gente ainda vai falar sobre o fechamento do motor, sobre o dimensionamento de cada um desses componentes, e na última aula você vai junto comigo partir o motor e concretizar tudo isso que a gente aprendeu até agora. Não fica com esse vídeo só para você, clica nessa setinha aqui, compartilha com teus amigos no WhatsApp, no Telegram, espalha para todo mundo. E se você, assim como eu, é um curioso, apaixonado por essa parte de comandos elétricos, mas não tem muito conhecimento ainda, eu vou te dar uma dica. Você vai clicar nesse link aqui, vai conhecer o nosso curso. Agora, o que vem na sua cabeça quando eu falo motor elétrico, você provavelmente vai pensar em aplicações como ar-condicionado, ventiladores e aparelhos eletrodomésticos. Saiba que o motor é o principal equipamento elétrico usado nas indústrias. Bom, atualmente estima-se que quase metade do consumo de energia
energia elétrica no mundo esteja relacionado com o uso de motores elétricos. O motor elétrico transforma toda a energia elétrica que entra pelos cabos em energia mecânica girando o eixo do motor. Mas para entender o funcionamento do motor, precisamos conhecer primeiro quais são as partes do motor. Para isso, vamos mostrar em operação o motor da WEG modelo W22 IR4 Super Premium. Fique até o final do vídeo porque eu também vou mostrar o motor da WEG modelo W22 IR5 Ultra Premium por dentro. Este outro motor elétrico tem estrutura interna com ímãs permanentes e vocês vão entender como esses ímãs fazem toda a diferença. O motor elétrico trifásico tem duas partes principais, o que chamamos de estator e o que chamamos de rotor. E apesar de estar mostrando em um modelo da WEG, esta construção vale para todos os motores de indução. O rotor é esta parte aqui que fica fixado em um eixo. Ele corresponde à parte rotativa da máquina, ou seja, é a parte do motor que vai girar. Nesta animação podemos ver melhor. O eixo é este que está na cor prata e o rotor é a parte maior que envolve o eixo e está na cor cinza. O estator é a parte fixa do motor, que é essa outra parte aqui. Na animação, o estator está em duas cores. A parte cinza é o ferro, com os canais que recebem a parte de cor acobreada, que são as bobinas de cobre. O estator e rotor são as duas partes principais para entender como funciona um motor elétrico. Mas existem ainda outras partes, que basicamente são as partes de construção mecânica do motor. O mancal, na verdade o sistema de mancal são as peças que prendem o eixo na carcaça do motor usando rolamentos, o mancal propriamente dito e as juntas de vedação. A carcaça é a estrutura que prende o estator e os mancais. Uma coisa bem interessante e que pouca gente sabe é que a grande maioria dos motores trifásicos tem essas aletas que se parecem com aquelas que tem nos transformadores. Essas aletas são usadas para dissipar o calor que é gerado no interior do motor. Na carcaça também estão os pés para fixação do motor e o ponto para colocação de olhal, que é essa peça aqui usada para içar o motor quando ele vai ser transportado. Uma hélice é instalada no rotor. Observe que ela tem um formato diferente do tradicional de ventilador. Isso foi projetado justamente para atuar junto com a tampa de proteção para ajudar na dissipação de calor da carcaça. Esta tampa é para proteção contra toque na hélice. Este espaço entre a tampa e as aletas fazem parte do projeto para que o ar movimentado pela hélice passe pelas aletas, para ajudar na refrigeração. À medida que o ar é movimentado pela hélice, o formato da tampa de proteção e o espaço entre a tampa e as aletas direcionam o ar para passar pelo meio das aletas. Por último, temos a caixa de ligação do motor. Nesta caixa é que são conectados os cabos de alimentação do motor. O motor elétrico de indução trifásico tem a construção e o funcionamento muito simples. Por isso, este tipo de motor de alta eficiência é tão usado na indústria. Para entender como ele funciona, é preciso conhecer uma regra do eletromagnetismo. Toda vez que uma corrente elétrica passa por um condutor elétrico, é formado um campo magnético neste condutor. Se enrolarmos um condutor em várias espiras e fizermos passar uma corrente elétrica nesta bobina, vamos ter um campo magnético ainda maior. Se pensarmos em um motor simples com apenas 3 bobinas, podemos combinar estas bobinas e ligá-las em uma rede trifásica e teremos 3 eletroímãs produzindo campo magnético. No nosso desenho temos um estator com 3 bobinas. A bobina 1 tem as pontas 1 e 4. A bobina 2 tem as pontas 2 e 5. E a bobina 3 tem as pontas 3 e 6. Se conectarmos as pontas 4, 5, 6 entre si, temos o que seria uma ligação estrela. E nos sobram as pontas 1, 2 e 3, que podemos conectar as fases de um sistema trifásico. A corrente trifásica se forma a partir de 3 correntes alternadas iguais. Só que estas correntes estão deslocadas umas das outras no tempo. Esse deslocamento tem uma diferença de 1/3 de ciclo. Ou seja, quando uma corrente está no máximo, as outras duas não vão estar no máximo. Na figura que aparece na tela, temos as 3 correntes, I1, I2 e I3 de um sistema trifásico na parte de cima. E na parte de baixo vai aparecer os campos magnéticos que são gerados pelas bobinas do estator em cada instante.
Em nossa imagem, as partes rosas representam o campo magnético. No primeiro instante T1, a corrente I1 é 0, I2 é negativa e I3 tem valor igual a I2, porém positiva. Assim, as bobinas do estator são percorridas pelas três correntes, estabelecendo um campo magnético dirigido para baixo, com polo norte em cima e polo sul embaixo. No segundo instante T2, a corrente I1 tem valor máximo positivo, enquanto I2 e I3 são negativas com metade do valor máximo. O campo magnético agora é direcionado para a esquerda e o polo norte se situa no lado direito e o polo sul no lado esquerdo. O campo teve um giro de 90 graus no sentido horário, em relação ao instante T1. O terceiro instante T3, a situação é bem parecida com o instante T1. I1 é novamente 0, porém as polaridades da corrente I2 e I3 se inverteram, sendo agora I2 positiva e I3 negativa. O campo girou mais 90 graus, completando 180 graus no mesmo sentido horário. No quarto instante T4, as três correntes se encontram em posições inversas no instante T2, sendo I1 negativa e I2 e I3 positiva. O campo girou, completando agora 270 graus. No quinto e último instante T5, a situação das correntes e do campo magnético é igual ao de T1. O campo magnético se dirige novamente para baixo, com o polo norte em cima e sul embaixo, completando 360 graus e o ciclo se reinicia. Em nossa rede elétrica, este processo se repete 60 vezes por segundo, considerando uma frequência de 60 Hz. Com esta construção, o motor garante um campo magnético que gira constantemente no sentido horário. Este campo magnético é suficiente para arrastar o rotor do motor na direção da rotação do campo magnético do estator. No motor modelo W22 da WEG, temos um rotor estilo gaiola, onde a velocidade de giro do rotor é sempre menor que a velocidade de giro do campo magnético do estator. Por isso, esse tipo de motor trifásico é chamado de assíncrono, ou seja, a velocidade do rotor e do campo do estator não são síncronas. Essa diferença de velocidade entre estator e o campo magnético é o que se chama no estudo dos motores de escorregamento. Fizemos um vídeo sobre este tema. Se você ainda não viu, é só clicar no card que aparece aqui em cima e o link do vídeo também vai estar na descrição. Os motores elétricos são máquinas bem mais eficientes do que se compararmos com o motor a combustão. Mas mesmo assim, ainda existem algumas perdas. Nem toda energia elétrica que é injetada no motor vira movimento. Uma parte é perdida em calor. Inclusive, falamos como as aletas da carcaça ajudam a dissipar esse calor. O tipo de metal usado em todas as partes do motor e a qualidade do cobre também são fundamentais para reduzir as perdas. Temos dois pontos principais de perdas. O primeiro é no cobre dos enrolamentos. E considerando as perdas no cobre, podemos falar das seguintes perdas. Perdas na resistência ôhmica dos enrolamentos. Este tipo de perda se trata da dissipação de potência na forma de calor por efeito Joule. Esta perda em motores elétricos de indução com rotor em gaiola de esquilos ocorre no estator, nas bobinas de cobre e também na gaiola do rotor, que são de barras de alumínio. Basicamente é o princípio de um resistor. À medida que passa corrente em um condutor, a resistência provoca aquecimento. Perdas parasitas no condutor dos enrolamentos. Estas são perdas produzidas pelas correntes parasitas induzidas nos condutores das bobinas pelo fluxo de dispersão. Em geral, essas perdas são proporcionais ao fluxo de dispersão, à massa do cobre e ao quadrado da dimensão de cada condutor pelos quais passa o fluxo de dispersão. No princípio do eletromagnetismo, um condutor por onde passa uma corrente elétrica gera um campo magnético. O contrário também é válido. Como induzimos um campo magnético do induzido para transformá-lo em um eletroímã, temos uma corrente gerada, uma corrente parasita. O segundo ponto principal de perda é no metal do estator. E considerando o estator, temos as seguintes perdas. Perdas por histerese. São perdas provocadas pela propriedade dos materiais ferromagnéticos de apresentarem um atraso entre a indução magnética e o campo magnético. Perdas por correntes parasitas ou de Foucault. Quando uma corrente alternada está fluindo pelo enrolamento,
um campo magnético variável surge no núcleo. A variação desse campo aumentando e diminuindo induz uma tensão no núcleo, e essa força eletromotriz causa a circulação de correntes parasitas. As correntes circulam no material ferromagnético, provocando aquecimento, ou seja, a energia está gerando calor ao invés de ser transformada para a carga do motor. Quanto menor a espessura da chapa e maior a resistividade do material, menores são as perdas por correntes parasitas. Portanto, o estator é construído com material laminado, com pequena espessura e com composição química que resulte num material de elevada resistividade. O motor WEG W22 IR5 Ultra Premium é um motor síncrono de ímãs permanentes, também chamado de W22 Magnet. É esse motor aqui que temos em corte. O motor W22 Magnet possui enrolamento de estator trifásico similar ao motor de indução. Podemos ver aqui no motor o enrolamento do estator. Se compararmos com o estator do modelo tradicional, dá para ver bem a semelhança. Porém, o rotor é montado com ímãs permanentes ao invés da gaiola. Eles são feitos com combinação de neodímio, ferro e boro, sendo chamados de ímãs de terras raras. Aqui no corte podemos ver esta chapa, que é na verdade o ímã permanente. Os ímãs permanentes eliminam a necessidade de indução de corrente no rotor, que é a corrente de magnetização, afinal o ímã já está magnetizado. Neste caso, sem carga, o motor apresenta um valor de corrente muito baixo apenas para suprir as perdas. Além da corrente de magnetização, o motor W22 Magnet também não necessita da compensação de escorregamento, pois a velocidade do eixo não varia com a carga. Os ímãs permanentes inseridos no rotor dos motores garantem uma grande redução nas perdas elétricas e, consequentemente, da temperatura dos motores, possibilitando a redução do tamanho da carcaça. Quem estuda elétrica e conhece um pouco de motores e da indústria, sabe que economia de espaço e redução de temperatura em um ambiente industrial são muito importantes. Os motores W22 Magnet possuem um rendimento superior independente da rotação ou carga, podendo chegar até 30% de economia quando comparado com os motores de indução acionados por inversor de frequência. Não tem como falar de motores e não falar sobre índice de rendimento. Aqui no nosso vídeo mostramos dois modelos de motores que se parecem, mas têm rendimentos diferentes. No Brasil, o índice de rendimento dos motores é conhecido como IR, e até 2009 não havia regulamentação para níveis mínimos de eficiência. Com isso, os motores na sua maioria eram IR1, ou rendimento standard. Desde 2009, a portaria número 553 passou a estabelecer níveis mínimos de rendimentos para motores elétricos de indução trifásicos. Desta forma, os fabricantes de máquinas e consumidores finais passaram a utilizar produtos que atendem pelo menos ao nível de rendimento IR2. Agora, em 2019, vai entrar em vigor uma nova lei que determina o nível mínimo de rendimento em IR3 para a faixa de potência de 0,16 a 500 CV, de 2 a 8 polos. Essa lei é válida para todos os motores comercializados, sejam novos ou usados. E por que isso importa? O setor industrial brasileiro consome cerca de 40% da energia elétrica do país. E 70% da energia utilizada na indústria é consumida por motores elétricos. Desta forma, motores mais eficientes garantem uma economia de energia. A equipe da WEG me explicou que ao longo de sua trajetória, eles sempre se preocuparam com a indústria e desde 1990 lançam linhas de motores elétricos com rendimentos acima dos padrões de mercado, justamente para que a energia seja utilizada da melhor forma possível. Para contribuir com o desenvolvimento sustentável, além das linhas com rendimento IR2 e IR3, a WEG também conta com rendimentos IR4 e IR5, sendo a única do mercado nacional. Com o auxílio de ferramentas computacionais sofisticadas, como por exemplo softwares de análise estrutural, eletromagnética e de fluidos, além dos programas de otimização de projetos elétricos, é possível garantir que o motor W22 e R3 e superiores sejam bem mais eficientes que os outros modelos do mercado.
E o principal componente da fabricação dos motores para atingir este nível de rendimento é o cobre. Para saber mais sobre esse metal, a eficiência dos equipamentos e os sistemas, você pode acessar o site do Instituto Brasileiro de Cobre, que também colaborou com as informações para esse vídeo. O link também vai estar aqui na descrição. Para os profissionais do mundo da elétrica, é muito importante entender como funciona um motor elétrico. Afinal, para qualquer lado que olhamos, podemos encontrar um motor. Você gostou dessa aula? Deixe o like e se quiser saber mais sobre motores elétricos,